aí, galera do YouTube, eu sou o Joey do canal MangaTube. E galera, dessa vez com vocês, um vídeo que vocês estão esperando muito e eu também estou muito ansioso para começar a falar disso com vocês, que é sobre o quê? O final de Ao no Flag. Para quem vem acompanhando o canal ao longo dos últimos meses, viu que esse mangá se tornou, né, o nosso novo chazinho com as bolachas lá, igual o Furifura era, lembra? E eu amei demais esse mangá. Será que o final dele foi bom, né? Será que foi um final que fez jus ou foi um final que eu esperava que acontecesse? Se você quiser saber tudo a respeito do que eu achei do final, e eu também quero fazer assim um resuminho sobre o que eu achei de Ao no Flag no geral, continua aí no vídeo, porque depois da vinheta eu vou falar tudo o que vocês querem saber. E se você gosta desse tipo de vídeo, já sabe, deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificação, coloca para você receber todas as notificações. E se você quiser ajudar o canal de alguma outra forma, tem o botão aí do Seja Membro, né? Lembrando que tem sorteios para membros todos os meses. Ou se você quiser ajudar de alguma outra forma, tem também o Pix, que tá passando aí o QR Code e também na descrição. E você pode ficar tranquilo nesse vídeo, porque ele vai ser um vídeo mais para você mesmo ouvir. Então se você quiser deixar ele aí, sei lá, deixar o vídeo rolando e você for fazer alguma outra coisa, limpar sua casa, lavar a louça, cuidar do filho, enfim, pode deixar que é só mesmo você ouvir, não vai ter nada de importante passando. Então vamos lá, gente. Furifura. Então vamos lá, gente. Ao no Flag, ela é uma obra que foi finalizada agora aqui no Brasil em 8 volumes. Ele é um mangá da categoria Shonen, só que ele é um shonen bem fora da curva, porque ele foca no romance de 3 personagens principais. Então a gente tem o Taishi, a gente tem a Futaba e a gente tem o Touma. E o incrível é que esses 3 protagonistas, eles acabam formando um triângulo amoroso, tá? E aí eu super recomendo, caso você ainda não tenha lido, você ler, porque foi uma obra, assim, pra mim, demais. Eu já falei pra vocês ao longo de alguns outros vídeos de que, hoje em dia, eu gosto muito dessas leituras mais fora da caixa. Ainda gosto, sim, dos mangás mais padrãozinho, mas quando vem alguma leitura fora da caixa, ainda mais nesse lado de romance mais realista, é o que está me surpreendendo no momento. Então esse mangá ele já conseguiu me cativar de início, e mesmo ele sendo uma história, principalmente ali depois do volume 5, carregado de texto, são assuntos que são falados em que eu gosto, e que o autor traz ali em um tom de realidade. Os personagens eles são muito humanizados. Então, mesmo assim, ainda não fica chato. Falei pra vocês que a gente tem um triângulo amoroso. Então a gente tem o Taishi, a Futaba e o Touma. A Futaba, ela acaba se aproximando do Taishi porque ele é amigo do Touma e ela gosta do Touma. Então ela quer saber algumas coisas que ela pode fazer para o Taishi ajudar ela a ficar com o Touma. O Taishi, com o tempo, ele acaba se apaixonando pela Futaba. Então, de tanto ali que ele fica tentando ajudar ela, ele vai conhecendo ela e ele acaba se apaixonando por ela. E o Touma, ele é o amigo de infância do Taishi. E ele é apaixonado pelo Taishi desde que eles eram crianças. Só que ele nunca se declarou. Com o tempo na história, a Futaba e o Taishi eles começam a namorar. Acontece uma situação com o Touma em que acabam expondo, né, em relação aos sentimentos dele pelo Taishi, e tudo acaba se transformando ali. Foi da pior forma possível que o Taishi recebeu essa notícia de que o melhor amigo dele é apaixonado por ele. E aí, gente, causou um rebuliço. A amizade dos 3 ficou muito abalada. E aí que a gente entra nessa parte do final da história. Eu vou contar pra vocês qual que era, assim, antes de eu ler, qual que era o meu final ideal. Eu confesso que eu nunca vi muita química entre o Taishi e a Futaba. Eles são muito fofinhos. A Futaba ela é uma personagem, assim, incrível, porque ela demonstra muito essa insegurança de que algumas meninas têm em relação ao amor. Ela, assim, eu não tenho nada do que reclamar dela. Mas eu não vi a química entre os dois. Eu não vi, assim, um casal muito fofo. E eu já via muito amor do Touma pelo Taishi. E ainda, se a gente for levar em questão de que nós estamos falando de uma obra japonesa, as coisas no Japão são muito mais difíceis do que, por exemplo, aqui no Brasil. Então, lá no Japão, você ser homossexual
é extremamente mais difícil. Aqui no Brasil, né, muitas pessoas já sofrem em relação a isso. Lá no Japão é mais ainda. Porque ainda mais com sentimento, porque eles não são como nós brasileiros, que a gente já expõe tudo, né, e pra gente é tudo bom. Lá não, eles são muito retraídos, justamente porque ainda o preconceito lá é muito alto. Então você gostar de alguém e não conseguir falar pra essa pessoa é uma coisa muito ruim. Ainda mais quando você vê que essa pessoa tá gostando de outra ou está junto com a outra. Então, meio que o Toma, ele guardou aquilo pra ele durante anos. Ele estava esperando uma boa oportunidade pra falar com o Taishi e acaba com que ele não consegue isso porque o Taishi fica sabendo da pior forma possível, né? E isso até acaba afastando os dois. E o Taishi, ele é aquela pessoa indecisa, porque ele já começa a história não sabendo o que ele quer fazer da vida. E até guardem isso que eu vou falar, de que o Taishi, ele é uma pessoa indecisa, porque eu vou voltar com isso quando eu falar a respeito ali mais do finalzinho da história e o que eu entendi a respeito disso. Então a gente começa o mangá com os três ali abalados. A gente tem uma parte em que o Toma, ele volta para a escola, mas ele não vai para as aulas, ele só fica ali andando no pátio, e ele acaba tendo uma conversa com a Futaba. E ali eles se entendem. Então ele fala pra Futaba que ele sabia já desde o começo de que o Taishi estava tentando aproximar os dois, porque ela gostava dele. E aí eles ficam em uma troca do que um gosta do outro. E a Futaba acaba falando de que ela achou ruim o Toma nunca ter falado pra ela que gostava do Taishi, porque lembrando que eles dois estavam namorando. Porque ela também tinha essa insegurança de que ela estava na dúvida de que se o Taishi soubesse antes que o Toma gostava dele, que os dois iam ficar juntos. Então ela fala que isso era a única coisa que ela acabou ficando triste com o Toma, mas que tem muita coisa em que ela admira nele. Mas enfim, os dois eles fazem as pazes ali, voltam a ser amigos. O Toma ele decide largar a escola, porque ele não quer fazer o vestibular, ele não quer entrar em nenhuma faculdade. Então ele se muda de cidade para ele começar a trabalhar. Nisso, o Taishi, ele abre um amuleto que o Toma deu para ele de boa sorte. E que o Toma tinha falado pro Taishi nunca abrir esse amuleto, né? Só abrisse quando fosse a hora certa. E aí o Taishi abre e ele vê que lá dentro o Toma colocou um desenho de quando eles eram crianças. De que aí dentro desse desenho, né, tá escrito o poder dos melhores amigos. De que ele lembra de uma situação em quando eles eram crianças. E o Taishi, lembra que eu falei pra vocês de que ele começa a história muito indeciso? Eu acredito que nessa parte, ele também... A Ono Flag, ele tem muito disso de que o autor deixa as coisas muito implícitas pra gente. Porque ele é uma obra shonen, então o autor ele não pode tratar e deixar a história como se ela fosse um seinen. Ele não pode colocar assuntos muito maduros, porque senão foge do que o público-alvo ou do que a revista quer que o autor conte para esse público-alvo. Então, muitas das coisas o autor coloca de forma implícita. Então, assim, na minha interpretação, não estou nem falando também que isso foi o autor que quis colocar. Eu acredito que na minha interpretação, nessa parte, o Taishi, ele estava ainda assim muito indeciso sobre o que de fato ele sentia pelo Toma. Se de algum momento ele realmente chegou a gostar do Toma ou não, se de fato ali eram os melhores amigos, porque ele até vai lembrando de umas coisas da infância. Então meio que ele toma uma decisão, ele vai junto com a Futaba para onde o Toma tinha se mudado e ali eles têm uma conversa com o Toma. E ele fala que ele quer viver o futuro dele ao lado do Toma, mas com o Toma sendo o melhor amigo dele. Porque ele quer construir um futuro com a Futaba. Eu confesso pra vocês que nessa parte eu fiquei muito puto da vida, porque eu queria que o Taishi e o Toma ficassem juntos, porque pra mim era o casal ideal ali. É igual eu falei, né? A questão da química. Eu via muito mais química no Taishi e no Toma do que no Taishi e na Futaba. Então, e tipo ali, os três se resolvem também. O Toma, eu acho que ele já previa algumas coisas, porque quando o Taishi falou pra ele que ele só via mesmo o Toma como um melhor amigo, o Toma ficou com umas caras de bunda assim, mano, falando, tá bom, né, fazer o quê? Já que é isso que você quer. Mas eu acho que no fundo ele sabia que o Taishi estava falando só por falar.
E por que eu falo isso, que o Taishi estava falando só por falar? Porque aí a gente entra no último capítulo da história. Os três se resolvem ali, viram amigos, bababá, o tempo vai passando, eles se formam no ensino médio. E aí o Taishi, ele começa a narrar a história pra gente, né? Eu até não lembro se é o Taishi ou se é o Toma que começa a narrar a história. Não, no começo é o Taishi que começa a narrar, depois muda pro Toma. E aí nesse momento o Taishi fala que 2 anos depois de tudo aquilo que aconteceu, ele e a Futaba terminaram. E meio que, assim, ele falou que não teve um motivo específico, mas eles viram que o caminho de ambos ali não era, sei lá, a química acabou, né? E a química que, na minha opinião, nunca teve, né? Mas enfim, eles falam ali, eles terminaram. Depois de um tempo, eles se reencontram, eles fazem um reencontro, porque mesmo eles terminaram, o grupinho ali deles continuou conversando, eles ainda se conversavam entre si. Inclusive, a gente tem um quarto elemento, que é a Itachi, nessa história, que ela é amiga da Futaba, e a Itachi também era apaixonada pela Futaba, só que diferente do Toma, ela nunca se declarou para Futaba. A história ela tem um salto no tempo. O Toma, nesse salto que a história tem no tempo de anos, o Toma ele é colocado como primeira pessoa. Então a gente começa a ver a história como se nós fôssemos os olhos do Toma. E aí a história vai para o casamento da Futaba. Ela acabou se casando e se casou com um personagem que nunca tinha aparecido na história, foi uma outra pessoa que ela conheceu. E nesse casamento, o Taishi não conseguiu ir porque foi no mesmo dia do casamento de um outro amigo dele de infância. Então ele não conseguiu ir no da Futaba, e aí só o Toma. E aí a gente vê a Itachi nessa história também. Ela acabou se casando com um outro homem que também nunca tinha aparecido na história. Guardem isso também que eu quero falar com vocês a respeito disso mais pra frente no vídeo. E aí, depois do casamento, depois que tudo acaba, a gente tem... Eu não sei se a gente pode chamar isso de um plot twist, mas pelo menos foi uma parte que me chocou bastante. Porque a gente vê que o Toma, ele vai se encontrar com o Taishi, e aí o Taishi fala, ai, nossa, como que foi o casamento, né? Ela tinha que escolher justo o mesmo dia do casamento de um amigo que eu já tive que ir também. E aí, o Taishi, ele dá a mão pro Toma, e ele fala assim, vamos pra nossa casa. E o autor dá muita ênfase porque o Taishi, ele tá com uma aliança na mão. Ou seja, o Taishi e o Toma ficaram juntos no final da história. Então o autor, ele conseguiu dar pra gente os 2 casais possíveis na história. Ele fez, né, ali o Taishi, durante a adolescência dele, tomar a decisão de que ele queria ficar com a Futaba, não deu certo, e aí mostrou o Taishi e o Toma juntos no final, que era o final que eu esperava. Então bom que o autor conseguiu me surpreender 2 vezes no volume final. Eu gostei muito porque era o final que eu esperava, era justamente isso que eu queria. Gostei muito também porque o autor, ele lembrou dos outros personagens que apareceram na história, então ele dedica ali 2 páginas, se eu não me engano, ou uma página só, mostrando qual que foi o futuro desses outros personagens. Eu acho isso muito legal nas histórias, quando o autor mostra também o que aconteceu com os personagens secundários. Porque os secundários aqui em A Ono Flag, eles são muito importantes em determinado momento da história. Cada um ali tem o seu grau de relevância ou foi importante em algum momento ali da história daquele personagem. Por mais que eu tenha gostado do final de A Ono Flag, eu tenho algumas ressalvas para fazer. Eu entendo que muita gente tem achado forçado esse final do Toma e do Taishi. Mas aí, como eu falei, a Ono Flag, eu vejo ele como uma história que vai jogando as coisas de uma forma muito implícita. O que eu acho e eu quero expor para vocês, eu quero ouvir também, ouvir não, eu quero ler também o que vocês vão colocar. Por quê? Eu falei ali no começo que o Taishi ele é um personagem muito indeciso. Ele começa a história indeciso. E eu acredito que, a partir do momento em que ele descobriu que o melhor amigo dele gostava dele, começou também a vir essas dúvidas a respeito da sexualidade dele. De que, de fato, se ele era hétero, bi, homossexual, ou enfim, o que for.
Só que sempre tem aquele momento... O mangá ele fala muito disso, né? Das decisões da adolescência. Eu acho que no momento em que o Taishi resolveu escolher a Futaba, ele não pensou no futuro. Ele foi mais pelo calor do momento, pelo que ele queria agora. Se você for pegar bem, a história já dava indícios pra gente de que o Taishi e a Futaba não iam ficar juntos. Primeiro, daquela questão do curso de flores que a Futaba queria fazer. O Taishi lá todo iludido, pensando, querendo que a Futaba fosse para a mesma faculdade que ele, para eles ficarem juntos. Só que ela não queria isso. Ela queria ir fazer a faculdade lá, de florista dela lá, para ela começar a trabalhar com flores, que era algo que ela sempre gostou, né? Com plantação, na verdade, que era algo que ela sempre gostou. Só que ela é muito insegura, então ela não consegue falar o que ela sente, né? Ela faz muitas coisas pelos outros. Então acho que o Taishi ele estava muito... Acontece muito com a gente, né? Às vezes a gente toma muitas decisões no calor do momento, pensando muito nos outros ao invés da gente. Mas quando a gente vai deixando as coisas acontecerem, que a gente vai de fato enxergando, né, os resultados das nossas ações. Então eles terminaram 2 anos depois dessa primeira conversa com o Toma, e eu acho que justamente foi o tempo que ambos precisaram para ver de que de fato ali não ia dar certo. E eu acho que sim, se o Ono Flag tivesse mais um volume focado, né, ou se ele fosse uma história seinen e focasse nessa parte do que aconteceu nesses 2 anos, a gente teria mais explicações. E aí talvez mostrando que de fato o que aconteceu pro Taishi enxergar que ele gostava do Toma e os dois ali, né, acabaram virando um casal. Mas eu vejo que o Taishi, ele ficou muito assim e ficou com essa confusão, mas porque ele gostava também do Toma, ele só não tinha isso na cabeça dele, ele só tinha essa indecisão do que de fato ele queria fazer da vida dele. Pelo menos é o que eu enxergo. Então, eu sei que as pessoas ficam muito frustradas com isso, porque falam que não tem sentido os dois ficarem juntos, mas a justificativa que eu encontro é essa, tá? O Taishi tinha essa indecisão, mas ali, no subconsciente dele, ele já sabia que ele gostava do Toma. Uma coisa que, de fato, eu não gostei, a Itachi, eu acho ela uma personagem sensacional. Nossa, ela é uma mulher muito madura. Inclusive, eu até aproveito aqui e abrir um parênteses para dar um elogio para as mulheres que o autor fez nesse mangá. Porque, olha, show de bola. Todas ali arrebentaram na história. E ela é uma personagem muito madura, mas ela tem isso, né? Ela é bissexual, pelo menos é o que eu deu a entender. Só que ela tem esse amor pela Futaba e ela não consegue ter nenhum relacionamento com um homem por conta disso, porque ela fica muito presa. Só que ela nunca teve essa oportunidade de se declarar. Eu acho que eu entendo o motivo do autor não ter colocado isso, porque a gente já estava com um peso enorme na história, com a situação toda do Taishi e do Toma, e não ia fazer sentido ficar pior ainda colocando ali a Futaba se declarando, colocando ali a Itachi se declarando para a Futaba. Mas eu queria que em algum momento isso fosse esclarecido. Não sabemos se foi esclarecido ao longo desse time skip que a história teve. Muitos não gostam de ver a Itachi casada com um homem, mas o que eu entendo também? Que nesse tempo, ela também deve ter se resolvido com ela. É por isso que eu falo, a história precisava de mais um volume, ou precisava ser uma história seinen pra gente conseguir entender melhor o que se passou com esses personagens para eles terem mudado de decisão ou tomado tal decisão. Eu acho que a Itachi, durante esse tempo, ela aceitou melhor os sentimentos dela em relação à Futaba, ou ela foi vendo que, de fato, talvez fosse ali um amor de momento. E isso amadureceu ela e ela se deu essa oportunidade de conhecer outras pessoas. A gente também não sabe se ela se relacionou com outras mulheres, se apaixonou por outras mulheres ao longo desse tempo, né? Foram mais de 10 anos que passaram desde o finalzinho ali, deles se formarem no ensino médio até o final da história. Então muita coisa pode e aconteceu. Mas mesmo assim eu confesso que eu queria ter visto ela sendo mais aberta com a Futaba, já que ambas eram tão amigas e que o tanto que ela ajudou a Futaba aí também não está escrito. Então, essa é a minha opinião sobre o que eu achei do final. Foi um final que eu gostei, de fato eu fiquei chocado com muitas coisas do que aconteceram.
jamais, não dá pra prever o que vai acontecer na história, porque o autor ele consegue te surpreender dessas duas formas. Gostei, mas tem essas ressalvas que eu falei pra vocês. Agora, algumas coisas que eu quero destacar da obra no geral. Eu acho que a obra ela aborda temas muito importantes na adolescência. Não só sobre essa questão de descobrimento, né, de sexualidade, que eu acho que isso é muito importante ser debatido em um mangá onde o público-alvo justamente são os adolescentes, e isso o autor ele fez de uma forma muito boa. E, inclusive, até parabenizo, porque no final do mangá ele até conta uma história de que ele não é muito inteirado na causa LGBTQIA+, mas que ele pesquisou bastante para saber a forma como ele poderia colocar sem parecer desrespeitoso com as pessoas. Eu acho que esse é um assunto muito importante para ser abordado. O autor ele joga muitos debates pra gente sobre o que a gente acha certo e errado. Uma das coisas que eu adorei que ele colocou foi a discussão sobre a amizade entre mulher e homem, né? Em determinado momento a gente tem uma personagem que é a Nene, que ela aparece, e sempre que quando a gente vê aquela personagem, ela gosta do Touma, lógico, isso ela deixa bem claro, mas quando nós, como leitores, vemos a participação da Nene, a gente entende que ela é uma personagem que ela quer ferrar as pessoas que se aproximam do Touma, principalmente as mulheres. Tem um momento da história em que o Taishi e a Futaba começam a namorar, a Nene ela vê aquilo e ela começa a se aproximar do Taishi. Eu confesso, porque foi a minha opinião como leitor, que quando eu vi isso eu falei, olha, você quer ver que ela quer ferrar a Futaba, porque ela sabe que a Futaba gosta do Touma e é próxima do Touma, porque tem ali um momento da história em que o Touma ele acaba sofrendo um acidente, é hospitalizado, e o Taishi e a Futaba vivem visitando o Touma dá atenção mais pra eles e não dá atenção pra Nene. Então nós como leitores, quando vemos isso, a gente vê a Nene se aproximando do Taishi, a gente fica pensando, ela tá querendo causar ciúmes na Futaba pra se vingar. Mas aí a Nene, em um momento, ela começa a desabafar. E ela fala que a vida inteira dela, ela sofreu isso. Porque sempre que ela se aproxima de um menino, as pessoas começam a julgar ela como vadia, como vagabunda, de que ela quer só se aproximar daquele menino porque ela tem algum interesse. E ela fala, não, mesmo eu sendo uma mulher, mesmo eu sendo bonita, não significa que sempre que eu me aproximo de um homem, que eu quero ter alguma coisa. E aí ela fala que ela se aproximou do Taishi porque ela viu que ele era muito amigo do Touma e ela queria conhecer mais sobre ele, até porque ele estava jogando um jogo em que ela estava se interessando, então ela queria saber mais e ela queria ter ali uma amizade. E aí ela conta relatos de que muitas vezes na escola ela não consegue amigas porque as meninas fazem esse pré-julgamento, falam, não vou andar com ela porque se aparecer algum menino vai se interessar por ela e não pela gente. Então, adorei isso, porque foi um tapa na cara, porque de fato eu parei pra pensar e falei, nossa, é verdade, ó, eu mesmo julguei ela na história assim. E depois que a gente vai conhecendo a Nene como personagem, a gente vê que todos os preconceitos que nós tínhamos contra ela são todos inválidos. Outra discussão que o mangá coloca, e é uma coisa que eu já cheguei até a comentar aqui no canal, é sobre opinião. Por quê? Às vezes o que você acha certo, uma outra pessoa não acha certo. E isso não significa que aquela outra pessoa esteja errada ou que você esteja errado. Cada um sempre vai ter a sua versão e a sua opinião. A gente tem um momento da história em que todo mundo acaba descobrindo que o Touma gosta do Taishi. O Touma, ele fazia parte do grupo de esportes ali da escola, do grupo de beisebol da escola, então ele andava tudo ali com os meninos e ele nunca tinha contado a respeito disso para os amigos. Ele tem um amigo lá, que é o hétero top, que eu falei para vocês, e que esse amigo, ele começa a falar que ele estava sentindo nojo do Touma, e que ele sente nojo quando ele via dois homens se relacionando. E aí, em determinado momento, o Taishi, uma das amigas lá do Touma, pega o Taishi, leva pra casa do hétero top, com outro amigo que ele também tinha, que é o Shingo. E eles começam a falar ali, de que aquele cara tá errado, que não é bem assim, tal. E aí ele fala de que ele não gosta de dois homens se relacionando, porque quando ele era criança, ele vivia sendo abusado. Então um homem lá, acho que era o padrasto dele, que abusava dele.
Então, meio que isso criou um trauma nele. É lógico, gente, nada justifica preconceito. Eu não tô falando que, coitadinho, né, isso aqui aconteceu com ele, então tá justificável ele falar que sente nojo. Não, muito pelo contrário. Mas o autor quis mostrar pra gente justamente esses dois lados. Por ele ter tido um contato de uma forma negativa, aquilo criou um trauma na cabeça dele. E ele vendo Toma, uma pessoa próxima dele, sendo um homossexual, isso trouxe à tona o que ele vivia ali, o que ele viveu ali na infância. Tanto que o Shingo, que é esse outro amigo, ele acaba dando... E ele é um personagem que ele é sincerão assim e joga as verdades, né? Fala, tudo bem, vocês querem aí fazer ele fala pras meninas, vocês querem fazer aí a lacração de vocês, mas isso não significa que o lado de vocês seja o lado totalmente certo e nem que o lado dele, do hétero top, também seja totalmente certo. Cada um tem as suas verdades e cada um vai encarar essas verdades da forma que quiser, da forma que reagir, né? E isso não faz com que aquilo seja totalmente bom ou ruim. Então a Onoflag consegue pegar assim assuntos em que são muito debatidos e trazer isso de uma forma espetacular, sempre mostrando os dois lados da moeda, né? Por isso que eu falei que o autor, ele consegue trazer personagens muito humanizados. Ele humaniza... Essa história, assim, é sensacional, gente. É muito incrível. E, de novo, se você nunca leu a Onoflag, leia, porque vai valer a pena. Cada centavo que você gastar aí, você vai ver que vai ser uma história incrível e que vai te fazer crescer como ser humano. Bom, pessoal, então essa é a minha opinião a respeito do final de A Onoflag. E eu estou muito curioso para saber qual foi a opinião de vocês também e o que vocês acharam da história no geral. Então lembra, usa aí os comentários para contar tudo a respeito disso, né? Fala aí que a gente vai usar essa forma aí pra gente conversar. Quem sabe, dependendo dos assuntos que vocês trouxerem, a gente, né, se vocês gostarem, né, desse tipo de vídeo, a gente ainda consiga render alguns outros assuntos de A Onoflag aqui no canal. Lembra também de deixar o seu like, porque ele ajuda a gente pra caramba. E se você não for inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, coloca pra você receber todas. Assim, sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, meu, falou!